Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é trunfo de Deus, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Bom, o café de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12, ok? Muito obrigado você que curte os nossos vídeos, tá? Sabe que você me ajuda na evangelização quando você vai também compartilhando nossos vídeos. Compartilha no final para rede de amigos, né? Para os parentes, grupos de trabalhos, de lazer. Com isso você me ajuda na evangelização. Coloca nos grupos aí. E começou a assistir o vídeo, já dá aquela curtida, aquele gostei, aquele joinha, para não esquecer. Também faz comentário, interage conosco, ok? Assim como Paulo César dos Santos, né? Fez comentário, a Ângela Maria de Oliveira também fez comentário lá no café de 943, né? A Yumishira, isso aí, fez também comentário no café de 941, e vamos caminhando aí, ó, olha só, daqui a pouco chegamos a 1000 café com Deus, e isso é porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo, né, que tem abençoado e colocado no nosso coração a palavra, a mensagem, e você que nos acompanha, né? Não teria sentido também se você não assistisse o nosso café, não interagisse conosco, né? É muito importante. E nos ajudando também, se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Sabe que tem um compromisso de orar por você. O Café com Deus é o quê, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, sim. Oração por você e sua família. Então lá em 2 Crônicas 20, versículo 12, está escrito assim, ó: Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Perdão, executará, né? Vou voltar. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Gravei um Café com Deus aí falando sobre isso, mas hoje eu quero bater nessa tecla da oração. Quero falar olhos em ti. Nossos olhos precisam estar em Deus. Amém? Quem nunca enfrentou, ou às vezes está enfrentando aí, um problema tão grande, mas tão grande que não vê solução? Quem não já passou por uma luta tão tremenda ou está enfrentando, né, tão ferrenha e tão pesada, que não vê saída? Quem está numa batalha, numa guerra, que parece que está perdida, uma causa, às vezes na justiça, que não tem solução. A pessoa não vê solução. Uma perseguição implacável, né, de alguém, uma situação financeira miserável, no fundo do poço, ou uma dívida enorme que a pessoa não tem como pagar, ou um diagnóstico de uma enfermidade onde você não vê solução, não vê cura, você precisa de um socorro, de um milagre, e talvez você já tentou de tudo, já buscou
recursos em todos os lugares, com amigos, né? Aonde era disposto um socorro, uma solução, você buscou e não encontrou. E aí você tem como última cartada, última chance, ou última arma a ser puxada, a oração. Aí você cai de joelhos, você chora, e diz: Deus, não tem ninguém que pode fazer mais por mim, já tentei de tudo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer. Quem é que não passou por isso? Mas, irmãos, muitas das vezes nós pensamos que a oração é o nosso último recurso. Mas nós não deveríamos pensar assim, deveria ser o nosso primeiro recurso. Não deixar ele por último. Que às vezes a moeda vem, o aperto vem, o negócio, né? E a gente só no final, lá no fundo do poço, é que vai lembrar de buscar Deus. E ao passo que deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar orando, já buscando a Deus, já buscando a solução. Por quê? Porque o nosso Deus é todo poderoso, ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu desafio você a ter uma vida de oração. Claro, às vezes você não tem tempo de dobrar o joelho e orar 1 hora. Eu falei outro dia num café com Deus, não adianta você ficar marcando o relógio, empurrando a oração, forçando. Deus nem agrada disso. Não, tem que ficar aqui 1 hora, eu tenho que ficar... É preferível ter uma oração de qualidade do que de quantidade. Não adianta ter, igual alimentação quantitativa, é melhor ter qualitativa, de qualidade. A oração é a mesma coisa, porque não é por muito comer ou uma montanha de comida que vai te fortalecer, mas é a qualidade, ou seja, que vai ser colocada ali. Pode ser muito menos a comida, mas tem uma variedade grande. A mesma coisa a oração, é qualidade de oração. O que é isso, pastor? É você levantar e priorizar, colocar Deus em primeiro lugar, dobrar seu joelho, falar com Ele. Pedir a Ele, glorificar Ele primeiro, né? Sempre, ensinei isso no café passado. Glorifique a Deus, não estou dizendo que é uma receita, mas é algo que a gente tem visto que dá certo. Inicia com a oração, mas glorificando a Deus, exaltando, adorando o Senhor. Depois você apresenta a sua petição. Depois que você adorou Ele, agradeceu, que a gratidão faz parte da adoração, aí você agora vai fazer seus pedidos. E às vezes essa oração pode ser até de 10, 15 minutos, não precisa ser tão grande. Mas você levantou dali, você está ligado com Deus. Você pode ir para um banho, né? Fazer as suas necessidades pessoais, mas você está sempre ligado, falando com Deus em todo momento, exaltando o seu nome, glorificando a Ele, cantando louvores. Aí você vai trabalhar, pega a sua condução própria, ou se você não tem, né, você vai tomar uma condução, ou mesmo que tem muitos que tem, mas precisa tomar uma condução, né, pública, ou mesmo que seja privada, e vai para o seu trabalho de ônibus, né, de carro coletivo, né, ou de moto, ou de cavalo, ou de charrete, o que for, ou de bicicleta, ou de moto. Eu quero que você entenda isso. Você precisa estar naquela condução ligado com Deus. Às vezes alguém está reclamando do dia, está muito calor hoje, né? Aí você vai entrar na pilha, né? Está um calorão mesmo. É claro que você tem, e você não precisa se privar de fazer um comentário, claro, mas
Não entra na pilha da murmuração, da reclamação. Você está ligado com Deus e dizendo graças a Deus, né, pelo calor. Graças a Deus, porque a Bíblia diz em tudo dai graça pela chuva, se estiver chovendo. Graças a Deus pelo frio, se estiver frio. E assim vai. Ah, está abafado, né? Mas graças a Deus. Daqui a pouco o Senhor, né, resolve. O que Ele achar melhor, Ele fará. É isso, você vai glorificando a Deus, exaltando o Senhor. É uma oportunidade de você falar do Senhor, de lembrar que Deus está no controle de tudo. Você está ligado em oração. Você está dentro da condução, você está ligado. Tem gente que está reclamando, segunda-feira, tem que trabalhar a semana toda, né? Aí você diz, que bom que a gente tem o nosso trabalho. Tem gente, você já pensou a quantidade de milhões de pessoas que estão desempregadas? Graças a Deus nós estamos empregados. Está entendendo? Ou se você tem o seu próprio negócio, tem gente que fala, o negócio está difícil, mas graças a Deus eu tenho o meu negócio. Você pode falar assim para a pessoa, quando você tem seu negócio. Ah, mas está difícil, tem que pagar tributação, agora nós temos que trabalhar para pagar quase 50% de imposto. Gente, o inimigo vai lutar de todas as maneiras para te levar a murmurar, a reclamar. Mas quem está ligado com Deus, está sempre vigiando em oração, ele vai estar sempre glorificando a Deus em todos os momentos. Entra no mercado, no armazém, ou numa quitanda, numa feira, num hortifruti, a pessoa, meu Deus, o tomate está caro. Você fala, mas graças a Deus que ainda nós temos para comprar, e tem o tomate aqui. Tem lugar que o tomate não chega. Está entendendo, gente? Quem está ligado com Deus, ele não vai reclamar, não vai murmurar, ele vai dar glória ao nome do Senhor. Graças a Deus que alguém preparou o terreno, né? Adubou, semeou, cultivou, transportou e chegou até nós. Graças a Deus, porque Deus é que operou tudo isso em cada um para chegar até aqui e termos, graças a Deus, para comprar, mesmo caro. Né? Você não pode, claro, você não vai levar. Mas tem outras verduras, legumes que você vai procurar que tiver mais em conta, e graças a Deus vai ter, sempre tem. Gente, é isso aí. Está ligado com Deus. Está ligado com Deus. Porque se você não estiver ligado, seu dia vai ser um dia carregado, pesado, difícil. Por isso é que eu digo que a oração, ela não tem que ser, claro que você não pode desprezar e precisa orar realmente, mesmo que estiver no fundo do poço. E Deus está esperando isso, que você fale com Ele, porque o prazer dele é te socorrer. Porque Ele quer relacionamento. Mas muitas vezes nós podíamos evitar um dia pior, uma tragédia, um mal, se estivéssemos glorificando a Deus. E mesmo que aconteça, porque a calamidade, a adversidade pode vir, diz a Bíblia, sobre justos, como vem sobre o injusto. Assim como as bênçãos de Deus, que é a chuva, o sol, né? Ele vem para o justo, como vem também para o injusto. Então, o dia pode vir, um dia ruim, mas você está mais preparado para receber aquele dia. Por quê? Porque você está na adoração, na oração, ligado com Deus. Oh, meu Deus! Está entendendo? O seu olho está fito no Senhor. É isso que ele diz aqui. Nós não podemos contra eles. Olha, eu vou repetir o versículo, olha só. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, porque vinha um exército enorme contra eles, olha só. E não sabemos nós o que fazer. Quer dizer, ele diz, mesmo que nós soubéssemos, não faríamos. Mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, estão colocados em Ti. Então, ele está dizendo, nós não estamos olhando para a força daquela multidão. Nós não temos força, nós sabemos disso. Mas nosso olhar não está nem para a multidão, para a força
daquele exército, e nem para nossa fraqueza, olhando para nós. Nós estamos olhando para o Senhor. Porque se olhar para nós também, nós vamos entrar em desespero. É isso que ele quer dizer aqui. Traduzindo na linguagem fácil de entender, ele está dizendo, nosso olhar está em Ti, Senhor, em Ti. Gente, se nós estivéssemos mais ligados, nosso olhar estivesse mais em Deus, muitas coisas melhorariam ao nosso redor, muitas bênçãos nós estaríamos desfrutando. Essa palavra que eu tenho para o seu coração. Pastor, mas eu não vejo Deus. Sabe, a figura de Deus é Jesus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus respondeu para Filipe? Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, olha só, a imagem do Pai é olhar para Jesus. Olha para Jesus. Meu Deus, o olhar não é só para o olhar físico, não é isso que quer dizer. É o que ele representa, o que ele fez, o legado que deixou, as bênçãos que nos abençoou, e aqueles que viveram no passado, na época de Cristo, quantos milagres, maravilhas ele fez, quantas libertações, quantos livramentos, quantas ressurreições. E pessoas que estavam mortas praticamente em vida, porque uma pessoa com lepra naquele tempo morria, não tinha, né, a condenação era certa. Aquela mulher que foi pega em ato de adultério, que os homens com pedra ao redor dela para apedrejar, Jesus dá uma nova vida, é um livramento, gente. Aquela mulher no poço, deprimida, com uma depressão profunda, em 5 casamentos falidos, em pleno meio-dia, buscando água, Jesus vai lá para curar o psicológico daquela mulher. Tanto é que ela foi curada, que ela sai correndo e vai à cidade anunciar. Ela deixa o cântaro ali, porque primeiro o reino de Deus. Então ela deixa ali a sua prioridade, aquilo que ela precisava, que parecia ser, né, mais primordial para ela, que era a água. Ela corre, porque ela teve um encontro com a água viva. E aquela água viva estava dentro dela, saltando no seu coração. E ela saiu correndo à cidade para anunciar. E toda a cidade veio a Jesus. Gente, aquela mulher que tinha vergonha, que ia meio-dia para não ver ninguém. Jesus curou os traumas dela. O psicológico dela, entende? Nosso Senhor é maravilhoso. Olha para Ele, para a sua bondade, para a sua graça, para a sua misericórdia, para o seu amor, que colocou-se em nosso lugar, se fez pecado por nós, não tendo pecado, diz a palavra. Gente, tomou a nossa condenação, que era traição, nosso julgamento, que era as nossas chicotadas, eram para nós, coroa de espinho, carregar aquela cruz e ser crucificado nela, era nossa missão, ou seja, era o nosso estado, era para nós, era o nosso decreto, melhor dizendo, a palavra mais correta que decreto, e ele tirou a cédula de condenação, porque pagou para nós os nossos pecados, e os céus se abriram, o véu do templo se rasgou para termos direito ligado diretamente a Deus. Gente, por Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então olha para Jesus. Oh, muitos deles Jesus disse, olha para mim, né? E muitos que olharam para ele foram abençoados. Então não tira o teu olhar de Deus, olha para o Senhor, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus, são inúmeras. Pai, muito obrigado mesmo. Eu perderia hoje aqui, né? Ficaria muito grande o vídeo, mas eu te agradeço por cada um deles. Estivemos orando aí e por essas pessoas e continuamos fazendo isso em nome de Jesus. Obrigado, abençoa cada um que compartilha, curte, comenta. Oh, Deus, em nome de Jesus, se inscreveu no canal, em nome de Jesus oramos. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo para compartilhar e me ajuda.